Olá, professor, tudo bem? Está nos ouvindo? Olá, boa tarde. Estou ouvindo bem. Estão-me ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo, professor. Deixa-me ver se eu mudo aqui o meu micro. Professor, agora? Amanhã? Pronto, Sim. estamos lhe ouvindo. Está-me a ouvir? Está-me a ouvir bem? Estamos lhe ouvindo. Primeiramente, quero lhe pedir desculpa aí pela questão do fuso horário, né? Oi, ele caiu, né? Ele caiu. Está instável aqui dele aqui. Vamos ver se ele entra novamente. Deixa eu ver se com ele. Então, entrou. Botei ele aqui. Conseguem-me ouvir? Oi, professor. Olá. Professor Desculpa. Jorge. Não tem problema. Olha, professor Jorge. Tudo bom, professor José Dias? Tudo ótimo. E consigo? Tudo bem, graças a Estou em Deus. Catins. Está bom ou não? Tudo. Tá bom. Professor, o senhor consegue... eu já avisei, pessoal. O senhor consegue compartilhar a sua tela conosco? Professor, o senhor consegue mandar pelo meu WhatsApp esse arquivo aqui que o senhor vai compartilhar, por gentileza? Já seguiu. Já seguiu. Ok, professor. Já vou enviar aqui para a gente... Só um segundo. É só um segundinho, deixa eu compartilhar para que as pessoas que estejam aqui para a gente ver a sua apresentação, tá? Ok. Mas ela não está a ser vista? Oi, Ela não professor? está a ser vista? Ela não está a ser vista? Ela está sim. Para quem está vendo o senhor online, está vendo sim. Nós só vamos focar uma projeção para quem está vendo o senhor aqui presencial, tá bom? Ok. Sim, senhor. Só um segundo, professor, que está compartilhando aqui a tela, tá bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Professor, só um minuto, deu instabilidade novamente.
Professor, por gentileza, você pode falar para a gente estar ouvindo o senhor direitinho? Sim, senhor. Boa tarde. Ok. Tranquilo. Professor, boa tarde. Peço desculpa pelo transtorno aí do horário, mas eu sou a professora Rosângela, estou aqui sou da Universidade Federal de Sergipe, estou aqui ajudando o professor George e a professora Tereza no congresso. Queremos agradecer em nome da Rede Profiap aí a sua disponibilidade em trocar conhecimento sobre os recursos humanos e a inteligência artificial na administração pública, que é uma temática de grande relevância. Tá? Professor, a palavra é sua, fique à vontade, estamos aqui para ouvir os seus conhecimentos. Fique à vontade de se apresentar, tá certo? Sim, senhor. Então, antes de mais, muito obrigado por aceitarem que eu possa participar no vosso evento. Um abraço especial para as pessoas do Profiap, professora Teresa, professor Jorge, professora a Rosângela, enfim, o conjunto todo das pessoas que fazem o Profiap e que vão fazendo este caminho bom de fazer um congresso sobre administração pública ligada ao mestrado. Um abraço para todos. O ano passado foi mais interessante da minha parte, porque estava aí, eu estava com bom tempo e estava a usufruir da minha estada aí. Este ano não foi possível, estou à distância. Sei que admito que por uma série de constrangimentos estejamos aqui um bocadinho atrasados. Eu tinha aqui uma apresentação de perto de 50 e qualquer coisa slides, eu vou tentar acelerá-los e vou tentar fazer a apresentação em 25 minutos, meia hora, para depois, eventualmente, haver algum tempo para questões e, com isto, não atrasar os trabalhos. E, portanto, feitas as apresentações, uma palavra especial para a Universidade que está a organizar esta iniciativa, ou que está a dar apoio nesta iniciativa, e uma saudação especial a partir de Lisboa, quer a partir do ISEC da Universidade de Lisboa, quer a partir do ISEC Lisboa. Ora bem, o tema da apresentação são os recursos humanos e a inteligência artificial na administração pública, e eu vou começar por sendo a temática nova, deixa-me que comece por regressar ao básico. E regressar ao básico porque me parece a mim que nós temos que começar a assentar de uma forma definitiva e como o nosso referencial de conhecimento, um conjunto de aspectos a partir dos quais nós vamos depois analisar aquilo que são as novidades. Se nós, para cada um dos assuntos que vier com que nos viemos a confrontar, acharmos que há sempre referenciais novos e as questões têm sempre uma dimensão nova, então nós nunca conseguiremos estabelecer um corpo de conhecimento devidamente estabelecido e devidamente fundado em administração pública. Pelo menos essa é a minha perspectiva. E, portanto, nós devemos, a todo o instante, revisitar aquilo que são os conceitos básicos e, a partir desses conceitos básicos, ter, sim, capacidade para fazer análises relativamente às complexidades que, em cada momento e em cada período de evolução das sociedades e das administrações públicas, os problemas que se vão colocando a cada instante. E, portanto, permitam-me que eu regresse ao básico. E o básico significa que a administração, e todas as administrações, envolvem fundamentalmente dois tipos de decisões. Decisões acerca da alocação de recursos, a primeira das decisões, e a segunda decisão, a adequada gestão operacional desses recursos. Administrar significa tomar decisões que respondam a estes aos desafios nestes dois domínios, e corresponde sempre a isso. No caso das empresas, como veremos daqui a pouquinho, no caso das empresas, isto
coloca-se de uma forma um bocadinho mais simples. No caso das administrações públicas, isto coloca-se de uma forma um bocadinho mais complicada e um bocadinho mais complexa, e esse aspecto é um aspecto que nós devemos sempre encarar quando falamos de temáticas neste âmbito. Todos os desafios da administração, seja ela pública ou privada, inserem-se naquelas duas dimensões, todos são definir como é que eu vou alocar recursos, inclusive os de natureza mais estratégica têm a ver com isso, têm a ver com a forma como eu vou construindo um longo prazo, e essa construção do longo prazo necessita obrigatoriamente de recursos, e portanto todos os desafios da administração, seja ela pública ou privada, inserem-se numa daquelas duas dimensões. Porém, na iniciativa privada, as decisões são orientadas pela maximização do lucro. Isto não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que assim é. E todos nós sabemos que na administração pública as coisas são colocadas de uma forma diferente. Muitas vezes esquecemos que isso assim é. E muitas vezes são as próprias pessoas da administração pública a esquecerem-se disso, e depois daqui a pouquinho poderei dissertar brevemente sobre o assunto. Portanto, enquanto na iniciativa privada as decisões são orientadas pela maximização do lucro para os acionistas, nas iniciativas públicas as decisões são norteadas pela maximização do retorno coletivo. Nas administrações privadas prevalece o desígnio do benefício principal ser atribuído aos acionistas de um dado empreendimento, e é isso que norteia o processo de tomada de decisão e a forma como os diversos stakeholders participam nesse processo. E, portanto, todos aqueles que são os stakeholders das empresas privadas vão participar neste processo, mas vão participar neste processo sempre com uma capacidade de intervenção muito limitada. Ao contrário, nas administrações públicas regem-se por outros desígnios para direcionar os benefícios que criam. Mas é também diferente o modo como os diversos stakeholders participam no processo. O processo é muito mais escrutinado. Eu não sei eu, enquanto cliente, não sei qual é a estrutura de custos do meu prestador de eletricidade em casa, ou do meu prestador de água, ou do meu prestador dos serviços de internet. Mas eu sinto-me com o direito de inquirir como é que se faz a alocação dos recursos e como é que se faz o controle de custos e dos gastos na administração pública. E nós, enquanto sociedade, temos esta diferença, que é uma diferença substancial em relação ao nosso posicionamento no tocante a entidades públicas e no tocante a entidades privadas. Nós pensamos que o mercado vai resolver os problemas de controlo sobre o efetivo, o modo como efetivamente os gastos são colocados nas empresas privadas. E achamos nós que isso é um problema dos acionistas, é um problema que não nos toca. Todavia, quando nós temos, como é o caso em Portugal, por exemplo, 3 operadores de telefones, telefones, internet, TV cabo, etc., só existem 3 operadores, agora entrou um quarto no mercado. Eu não tenho a garantia que o controle de custos e não tenho a garantia que a alocação de recursos nesses 3 operadores seja o mais adequado. Eu espero que o mercado faça isso por mim, mas eu não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Se esses 3 operadores fossem públicos, eu achava que teria direito em dizer alguma coisa sobre isso e inquirir alguma coisa sobre isso. O mesmo acontece se eu estiver a falar no transporte público ou se eu estiver a falar numa empresa, de uma empresa privada que assegura o transporte público ou de uma empresa pública que assegura o transporte público. É exatamente a mesma coisa. E nós, portanto, temos muito menos tolerância relativamente às empresas públicas ou à administração pública do que temos relativamente às administrações privadas. E, portanto, o processo de tomada de decisão envolve muito menos os stakeholders, envolve muito menos, e é muito menos escrutinado no caso privado, comparativamente com o público. Todos nós sabemos estas diferenças e todos nós lidamos, teoricamente, muito bem com essas diferenças. Todos nós, porém, a generalidade de nós, porém, esquece essas diferenças quando nós vamos avaliar as implicações que estas diferenças têm naquilo que é a prática e naquilo que são as técnicas e as metodologias de gestão que eu posso aplicar na administração pública. E é por causa disso, por exemplo,
que o New Public Management teve tanto sucesso na década de 90 e teve um sucesso quase crítico. A ideia de pegar naquilo que eram as técnicas utilizadas pelas empresas privadas e utilizá-las agora sem nenhum critério de análise e sem nenhum critério de avaliação de ajustamento na administração pública, como se fossem as coisas absolutamente transpostas. Deixa-me fazer uma breve nota histórica sobre o assunto. Os autores, os nossos colegas anglo-saxónicos, normalmente, e principalmente os de base norte-americana, frequentemente colocam a questão do aparecimento da administração pública enquanto área de conhecimento ali pelos finais do século XIX, com o célebre artigo do Woodrow Wilson sobre a administração pública, 1887, coisa parecida. E referem muitas vezes que uma das frases que lá vem e que é muitas vezes repetida, que é a ideia de que o negócio da administração pública, o negócio do governo, tem que ser um negócio e tem que ser gerido como um negócio. E quando, em meados da década de 90 do século passado, do século XX, se recuperou com o New Public Management a ideia de que a questão da eficiência é uma questão relevante para as organizações públicas, recuperou-se um bocadinho na linha desse primeiro artigo, desse artigo fundador do Wilson. Bom, eu comecei a apresentação dizendo que havia dois problemas, e os dois problemas é a alocação dos recursos e a gestão adequada, depois a gestão operacional adequada desses recursos, mas isso é sempre e será sempre um problema de eficiência. Nunca andará fora das questões da administração pública um problema de eficiência, como não anda nas empresas privadas. E, portanto, essa questão é uma questão de base, e novamente por isso é que eu digo que nós temos que ir a questões fundadoras para podermos fazer uma boa discussão sobre as temáticas da administração pública. E, portanto, sobre isso estamos conversados e não tenho nada de contrário a dizer em relação a esses aspectos. O que me parece mais discutível é querer, de uma forma crítica, transportar para a administração pública aquilo que são práticas de outros contextos, não percebendo que eles precisam de ser reavaliados quando eu os coloco na administração pública. O mesmo, aliás, aconteceria ao contrário, e há, por exemplo, no âmbito da gestão de projetos, coisas que começaram na administração pública e que depois foram para a administração, para as empresas privadas. O PRICE, por exemplo, é uma técnica na gestão de projetos que é utilizada e que teve origem na administração pública e que fez essa trajetória ao contrário e colocam-se novamente aí os mesmos tipos de problemas. Ora, voltando ao tema que nos estava aqui a nortear, um dos aspectos que mais diferencia e distingue a administração pública da administração privada é o modo como as decisões são tomadas. E essa é uma pedra de toque desta minha apresentação. O processo de decisão nos órgãos públicos, ao contrário do que acontece nas administrações privadas, envolve dois intervenientes principais, ou dois tipos de intervenientes principais, se quisermos. Os eleitos. E no caso, não me venham dizer que há situações em que nós temos a administração pública sem eleitos, ou sem processos democráticos envolvidos, ou sem processos democráticos, como nós os consideramos nas democracias representativas. Depois há outros que acham que há outros processos igualmente democráticos, há outros processos democráticos, há variantes igualmente válidas, mas não quero discutir essa questão. Mas podemos sempre imaginar, e em Portugal isso aconteceu, e no Brasil também, infelizmente, em períodos ditatoriais nós não teremos eleitos, temos pessoas com algum tipo de nomeação, ou então se foi eleição, foi um processo não transparente e não democrático como nós os consideramos. Mas, de todo modo, mesmo nessas situações, haverá sempre uma relação entre um representante do poder
e o gestor público. Evidentemente, essas relações são diferentes se viver no regime ditatorial, mas isso seria objeto de uma outra discussão. E, portanto, eu tenho sempre dois intervenientes, um interveniente, alguém que representa a comunidade, pode ser eleito ou não, mas alguém que representa a comunidade, e, por outro lado, os gestores públicos. E estes dois intervenientes são fundamentais para se perceber o processo de decisão na administração pública. Esta questão não se coloca deste modo e desta forma na administração privada. E é por isso que vamos falar agora da relação entre eleitos e gestores públicos. A relação entre eleitos e gestores públicos é complexa. E é mais complexa, se quiserem, do que a relação entre um administrador e um diretor de serviços numa empresa privada. Tentando arranjar na empresa privada protagonistas similares, que não iguais, ao eleito e aos gestores públicos. A relação entre os eleitos e os gestores públicos é complexa, mas é fundamental para se perceber o modo como é que as decisões são tomadas. Tradicionalmente, essa relação é abordada a partir de duas visões, a partir de duas temáticas. Nos últimos anos, deixa-me dar uma nota, nos últimos anos apareceu uma terceira variante, muito ligada à Austrália, uma coisa chamada Purple Zone, ou zona púrpura, numa tradução para português, mas é uma boa ideia, é um bom modelo, mas eu ficaria aqui só por uma questão de economia de espaço, apenas pelos dois modelos mais tradicionais. O modelo da dicotomia, que é um modelo que decorre a partir do Wilson, e o modelo da complementaridade, que é um modelo mais recente, fundamentalmente desenvolvido em ambiente nos Estados Unidos, muito a partir de estudos empíricos realizados em autarquias dos Estados Unidos, que, como sabem, tem um modelo autárquico completamente diferente de tudo aquilo que é conhecido em termos mundiais. E, portanto, tem depois que ser avaliado em termos comparativos com outras realidades. Mas o modelo da complementaridade é um modelo que tem sido muito trabalhado nos últimos anos, nos últimos 40 anos, e tem feito um caminho muito singular. O primeiro dos modelos, que é um modelo dicotómico, deve ser Wilson, e depois Goodenough, que é um bom pensador sobre as questões das autarquias na transição do século XIX para o século XX, e no trabalho de Goodenough, está ali em 1990, mas é 1900, peço desculpa, é uma gralha, é 1900. No trabalho de Goodenough, de 1900, ele diz que as duas funções do governo podem ser designadas respectivamente por política e administração. A política tem a ver com as políticas ou expressões de vontade do Estado, a administração tem a ver com a execução destas políticas. É um bocadinho voltar ao básico que eu vos dizia lá mais atrás. Vamos ver que Goodenough não está sozinho nesta concepção, e vamos ver que mesmo o modelo da complementaridade assenta de alguma forma nestas duas visões. Em linhas gerais, o modelo dicotómico baseia-se na competência, na neutralidade e hierarquia, subordinação da execução à decisão tomada a um nível superior. E, portanto, o eleito decide e o gestor implementa de alguma forma. No mesmo sentido, ainda, Svara, depois vai ser o autor de referência do modelo da complementaridade, considera que o que diferencia os políticos partidários e reativos e os administradores, entenda-se administradores públicos, apartidários, neutros e científicos, e que esta divisão leva a dois domínios de atividade separados, o político de orientação e o administrativo de execução, subordinando-se, evidentemente, o segundo ao primeiro. O modelo da complementaridade, que é desenvolvido originalmente a partir de uma série de trabalhos de Svara, de James Svara, que depois é complementado por Demir, por exemplo, ou outros autores desse âmbito, propõe uma outra visão. E propõe que
tem que existir uma complementaridade entre a política e a administração. E sustenta que a relação entre os funcionários, os eleitos e os administradores se caracteriza por uma interdependência, interação extensiva, papéis distintos mas sobrepostos, supremacia política e subordinação administrativa coexistindo com reciprocidade de influência tanto na elaboração das políticas como na administração. E, portanto, aquilo que era um modelo de separação, de alguma forma, que tem razões históricas, não vale a pena entrarmos por aí, mas tem razões históricas para o suportar, de uma forma muito sintética. Ele, quando é estabelecido, é numa lógica de facultar capacidade de execução às administrações públicas, isolando o perigo de contágio por influência excessiva dos eleitos. Mas, basicamente, a razão da dicotomia e dessa separação é a proteção da administração pública na sua capacidade técnica de intervenção. Todavia, Sevara vem colocar a questão de outro modo. Os problemas são tão complexos, a tal complexidade que eu vos falava há pouco, os problemas são de tal forma complexos que estas duas entidades não podem trabalhar em separado, elas têm de trabalhar de forma interdependente, através de interação extensiva, com uma grande sobreposição de intervenções. E, portanto, para Sevara, a complementaridade significa que a política e a administração se juntam para formar um todo na governação democrática. E eu espero que vocês consigam ver ler bem este slide. Basicamente, aquilo que Sevara faz é dizer que há uma esfera de influência do gestor e há uma esfera de influência do eleito e que esta linha de separação, que era de alguma forma uma linha rígida, estabelecida pela dicotomia, não é uma linha tão rígida quanto isso. E consoante a tipologia do problema que está em causa, se ela for mais relacionada com a missão ou política, o papel do eleito é mais extenso, mas o papel do gestor não deixa de se fazer exercer, e, por outro lado, se ela estiver mais ao nível operacional, administração e gestão, naquilo que são as designações utilizadas por Sevara, é fundamentalmente o espaço de influência do gestor e menos do eleito, não deixando o eleito de intervir nestes casos e não deixando o gestor de intervir nos outros casos, e, portanto, a tal interpenetração. E, portanto, nós temos processos muito complexos de interação. Já agora permitam-me só uma breve referência, um modelo da zona púrpura, aquilo que vem introduzir face a estes modelos é dizer que esta zona não é uma zona de transição clara e definida. O modelo do Sevara também não punha desse modo, embora ela fosse de alguma forma ali uma zona de fratura. E o que vem dizer o Purple Zone é que isto não é uma zona de fratura, é uma zona de transição. E, portanto, de alguma forma, os três modelos têm um ajuste àquilo que é a realidade que se vive nas administrações públicas. Uma última nota para um trabalho mais recente feito nos países escandinavos, os países nórdicos aqui na Europa, que é o Joensuu e Miranen, que têm dois trabalhos do final da década passada. E eles introduzem aqui um tema diferente, que é um tema que eu tenho estado a explorar nos últimos tempos e que tem a ver com a ideia que eles estabelecem de que a interação entre os eleitos e os gestores públicos é determinante para o processo de tomada de decisão, isso já o defendi antes, mas sendo a intervenção destas partes fortemente condicionadas pelo poder, a responsabilidade, as considerações éticas, o fluxo de informação e as relações pessoais entre os diversos agentes. Ou seja, não é uma lógica meramente sistémica de eu tenho uma parte e outra, é uma lógica de interação. Isso eu julgo que fica mais visível, inclusive, no slide seguinte, em que eu tenho uma esfera da política e uma esfera da administração, tenho os políticos de um lado e os gestores do outro, e tenho ali uma zona de separação, como veem, não é uma zona de separação, é uma zona de transição, mas depois, e a tomada de decisão processa-se aqui, mas processa-se aqui com padrões individuais de interação, ou seja, com aquilo que cada uma das pessoas individualmente leva para o processo de
desenvolvimento e de estabelecimento da tomada de decisão. E, portanto, introduz aqui uma variável nova que tem a ver com as pessoas que estão envolvidas no processo. E as suas particularidades e as suas... E, portanto, o processo de tomada de decisão é um processo de interação entre pessoas. E este aspecto é um aspecto importante e que nos vai ser relevante, e por isso eu digo que temos que voltar ao básico. É relevante quando nós analisarmos daquilo que é a influência da inteligência artificial. Joensuu e Niraman alertam-nos para a importância do relacionamento pessoal no processo de tomada de decisão em administração pública. A interação entre eleitos e gestores públicos é determinante para os processos de tomada de decisão. Chegamos então ao ponto do processo de tomada de decisão e da inteligência artificial. Antes disso, 3 ou 4 slides sobre a inteligência artificial, com base em trabalhos da União Europeia, do Parlamento Europeu, para ser mais preciso. A inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem, do planeamento e da criatividade. Mas estas competências que aqui estão a ser necessárias são as competências que são as relevantes para o processo de tomada de decisão. E, portanto, estamos a falar aqui de máquinas que vão ter capacidade para terem funcionalidades semelhantes àquelas que são exigidas nos processos de tomada de decisão. A inteligência artificial permite que os sistemas técnicos percebam o ambiente que os rodeia, lidem com o que percebem e resolvam problemas, agindo no sentido de alcançar um objetivo específico. O computador recebe dados, já preparados ou recolhidos através dos seus próprios sensores, por exemplo, uma câmara, e processa-os e responde. Alguns tipos de investigação de inteligência artificial relativamente ao software: assistentes virtuais, software de análise de imagem, motores de busca, sistemas de reconhecimento facial e de voz, etc. Ou incorporados no hardware, robôs, carros autónomos, drones, ou aplicações no âmbito da internet das coisas. E sobre isto, deixem-me dar nota do seguinte. Ainda sob dados, de acordo com dados da União Europeia, em 2020, 80% do tratamento e análise de dados na nuvem ocorre em centros de dados e em instalações de computação centralizados, e 20% em objetos inteligentes conectados, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos ou robôs de fabrico, bem como em instalações de computação próximas do utilizador final, aquilo que se designa como a computação periférica. Espera-se que em 2025, no próximo ano, ou esperava-se que em 2025, isto é um estudo do final da década passada, esperava-se que essas proporções se irão alterar consideravelmente. O crescimento da computação periférica e da internet das coisas permite a criação de um sistema global de recolha de dados. E é isso que vai estar aqui em causa nos próximos tempos. Eu vou ter um sistema global de recolha de dados que me vai buscar dados, como vemos, a computação periférica, que significa que eu vou ter milhões e milhões de sítios onde possa conectar dados, e depois eu tenho um problema, ou tenho 2 problemas. O primeiro dos problemas chama-se como é que eu vou tratar essa quantidade de dados. Para isso, estamos a ter soluções ao nível daquilo que se designa vulgarmente por Big Data, e depois temos que arranjar algoritmos que permitam, a partir desses dados todos, porque muitas vezes as situações têm respostas que são quase respostas automáticas, ou que podem ser automatizadas, e aquilo que temos que desenvolver é algoritmos que, perante esses dados todos, tenham capacidade para fazer 2 coisas. A primeira das coisas é para terem algum tipo de resultado, ou seja, terem algum tipo de tomada de decisão, se quiserem, e depois, nos sistemas regenerativos, tenham capacidade de ir aprendendo a partir daquilo que foram as soluções encontradas. Do mesmo modo que nós aprendemos, nós damos um pontapé numa pedra e vamos, e quando virmos uma próxima pedra, somos capazes de, se estivermos mais desatentos, dar um segundo pontapé, magoamos outra vez e começamos a associar as coisas. Se eu der pontapés na pedra, vou-me magoar, e, portanto, à terceira eu vou evitar de dar o pontapé na pedra. Este algoritmo, que é um algoritmo relativamente simples, pode ser um algoritmo que seja incorporado numa máquina. E quando ele é incorporado numa máquina, ele começa
a tomar decisões por nós. E essas decisões podem ser decisões que têm pouco impacto na generalidade da vida das pessoas, mas podem ser decisões, como quando nós tivermos carros automáticos, nos vamos debater com decisões do género de transferirmos para a máquina a possibilidade de decidir que, quando eu entro em despiste, e a trajetória do despiste prever atropelar 4 ou 5 pessoas, o que é mais relevante? Atropelar 4 ou 5 pessoas ou assegurar o bem-estar de quem vai dentro do carro. E o problema é se nós daqui a amanhã temos sistemas que tomam esse tipo de decisões. E tomam esse tipo de decisões em contexto público. E aí a questão passa a ser muito mais complicada. Recentemente houve alguma informação, ela foi muito escamoteada, mas num dos conflitos atuais, de que havia drones que estavam a ser disparados automaticamente na base de sistemas de inteligência artificial sem participação humana na decisão, e aí estamos num processo que é todo um novo tópico e um novo tema. E, portanto, quando daqui a amanhã nós tivermos mais computação periférica, com a internet das coisas, a recolher dados de milhares de sítios, e quando nós tivermos boa capacidade, já temos hoje, para fazer o processamento dos dados em sistema de Big Data e depois para desenvolver algoritmos para ter como resultados tomadas de decisão, então isso vai ter consequências muito significativas nos processos de tomada de decisão. E é nesse contexto que nós vamos ter que encarar a entrada da administração pública, a entrada na administração pública da inteligência artificial. A administração pública é uma área onde a informação é determinante no processo de tomada de decisão. O potencial para que a introdução destas tecnologias provoque alterações significativas nesse processo de tomada de decisão é, por isso, muito elevado. E reparem, vai ser muito elevado e vai ser muito elevado num aspecto que é um aspecto absolutamente fundamental, que é o aspecto da relação entre o gestor público e o gestor público e os eleitos. E, portanto, é nessa relação da gestão pública e do gestor público e dos eleitos que eu vou passar a ter aqui um conjunto de instrumentos que vão alterar quer a forma como o gestor público executa as suas funções, quer a forma como o eleito executa as suas funções, e mais do que isso, vai alterar aquilo que é o modo como ambas as partes se relacionam. E como se isto não fosse pouco, nós temos ainda um problema adicional. E esse problema adicional chama-se gestão de talento. E esse problema da gestão de talento, que é novamente uma coisa que tem sido muito desenvolvido no âmbito da administração privada, vai ter que migrar para a administração pública e temos que pensar como é que vamos fazer essa migração, mas objetivamente nós temos, a nível planetário, a nível global, um problema de talento nos tempos que correm. E esse problema de talento é um problema de talento, como vamos ver mais à frente, que se cruza com o problema, com os desafios da implementação destas novas tecnologias na administração pública e também na administração privada. Mas neste caso, o que nos interessa é a administração pública. Então, vamos refletir um bocadinho sobre gestão de talento. Aproximamos assim do final desta apresentação. Para a discussão da gestão de talento, deixa-me apresentar aqui alguns dados, a maior parte deles oriundos da McKinsey e de estudos da McKinsey, que trabalha frequentemente com o World Economic Forum no desenvolvimento de conhecimento nesta área. O primeiro dos dados é de um estudo mais antigo da McKinsey. A McKinsey vai continuadamente, ao longo da última década e ao longo já desta década, trabalhando neste assunto, e era um estudo já de 2012, em que se perspectivava para 2020 uma falta de qualquer coisa como
perto de 25 milhões de pessoas a nível mundial, uma falta de pessoas com competências elevadas, com high skilled workers, uma lacuna grave de pessoas com essas competências no ano 2020. Chamava só a atenção para o seguinte: temos aqui 25 milhões grosso modo, 25 milhões de trabalhadores. Por esta altura do fim do período de análise, porque o estudo é de 2012, por esta altura apareceu-nos a pandemia, e a pandemia, naquele que foi o seu setor mais afetado, provavelmente, assim, em termos dos grandes setores, que foi o turismo e a hospitalidade, perdeu perto de 60 e poucos milhões de trabalhadores, e foi considerado um enorme impacto. E, portanto, estão a ver que, em termos globais, faltar metade disso, metade dos postos de trabalho que se perderam com a pandemia no setor do turismo, é claramente um aspecto muito significativo. O problema adicional é que nós temos um conjunto grande de necessidades ao nível de, por exemplo, trabalhadores com algum tipo de qualificação e uma deficiência disso, nomeadamente nos países em desenvolvimento, que é um aspecto muitíssimo relevante, igualmente. E, portanto, quer ao nível da falta global de recursos de trabalhadores qualificados para um país, neste caso a China, ou em termos globais, a falta de trabalhadores com competências médias. Nos países das economias em desenvolvimento, vocês veem que são situações de grande debilidade em termos do fornecimento deste tipo de trabalhadores. E é por isso que a questão da gestão de talento se tem tornado um desafio tão grande. Eu não vos queria amassar muito mais, mas queria daqui a pouco chegar a alguns dos números finais e a algumas tabelas finais de estudos mais recentes da McKinsey, mas queria só, muito rapidamente, depois a organização disponibilizará a apresentação integralmente, mas queria só chamar a atenção para duas ou três ideias relativamente à gestão de talentos. A gestão de talentos não se faz, em termos de práticas de recursos humanos, de gestão de recursos humanos, da mesma forma que se faz as práticas tradicionais de gestão de recursos humanos. A gestão de talentos vai obrigar a uma nova arquitetura e uma arquitetura diferenciada de gestão de recursos humanos, vai exigir às empresas aquilo que se designa na literatura como uma talent pool, um acervo ou uma bolsa de talentos para a empresa poder gerir. Mas depois vai exigir uma outra coisa, vai exigir um conjunto de práticas de gestão de recursos humanos orientadas à gestão de talentos. E esse trabalho passa por valorizar a pertença a um grupo, valorizar a individualidade na pertença a um grupo, ou seja, eu valorizo as pessoas individualmente, os talentos que a empresa tem, mas valorizo em contexto de trabalho em grupo, uma coisa diferente daquilo que se andou a fazer nas últimas décadas. Eu vou ter novas relações de trabalho individualizadas, mas ponderando novamente aquilo que é o empenhamento do grupo. E, portanto, a gestão de talentos não se faz em ambientes de lobos solitários. Também isto é diferente daquilo que se tem feito nas práticas de gestão de recursos humanos nos últimos anos. E, finalmente, um último tópico, que é o equilíbrio entre o indivíduo e a organização. E também isto significa ter carreiras, proteger as pessoas dentro das empresas, criar condições para permanecerem adequadamente nas empresas, arranjarmos formas de compatibilizar melhor a vida profissional com a vida pessoal, etc.
E estes desafios, desta forma, são desafios que são iguais para as empresas públicas e para as empresas privadas. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Temos é que conseguir, em cada um destes âmbitos, perceber as especificidades, como isto vai poder ser aplicado. Últimas notas. Do estudo também da McKinsey e do Fórum Económico Internacional de 2023. Quando se perguntava às empresas o que é que estavam, às organizações, neste caso de natureza empresarial, o que é que estava a impedir a sua transformação, 59,7% dizia que eram lacunas nas competências, lacunas de competências nos mercados de trabalho locais, onde elas operavam. E o segundo tópico era a incapacidade de atrair talentos. Isto não é melhor na administração pública. Depois há mais outros dados que depois podem ver, mas todos os outros aspectos são aspectos menos relevantes do que estes que eu acabei de referir. Depois, e peço desculpa, este slide está em inglês, mas não consegui uma boa imagem para ele. Quando se perguntava quais eram as estratégias para os seus efetivos às empresas no período 23-27, e estamos agora a meio desse período, com as empresas, e atenção, o estudo é de 23, portanto todo o processo pandémico já tinha sido incorporado, se quiserem, nesta análise. Os aspectos principais que eram referidos era a aprendizagem e o treinamento no local de trabalho, e a questão da automação dos processos. E estes aspectos eram claramente distintos de todos os outros. E, portanto, as pessoas, nas suas estratégias para os efetivos, querem manter as pessoas que estão no seu posto de trabalho e na empresa, os seus talentos, e com isso desenvolver os processos de automação. E, finalmente, e este é um dos aspectos mais significativos, quando se perguntava às empresas como é que elas queriam resolver neste período de 23-27 os seus problemas de talentos, a maior parte das empresas dizia através do desenvolvimento do talento dos seus funcionários e através da retenção do talento. Ou seja, fazer progredir as pessoas dentro da organização e conseguir reter os melhores talentos. E, novamente, insisto, isto tanto se coloca nas empresas públicas, nas empresas privadas. Último tópico. O que é que as empresas se propunham fazer para aumentar o talento? Novamente, neste período, talento disponível neste período, melhorar as produções e as promoções do talento no interior da empresa e oferecer melhores salários e providenciar formas de, e agora perdoem-me a expressão, mas em inglês fica melhor do que em português, de reskill e upskill, portanto melhorar as competências e permitir melhores competências. E claramente estes tópicos se destacam. Há um tópico sobre políticas públicas que talvez fosse interessante referir aqui, em que fundamentalmente é a questão do reskill e do upskill, que é o aspecto mais relevante, mas chamava a atenção para o terceiro dos tópicos, o quarto dos tópicos, mesmo assim com uma percentagem muito grande, que é a melhoria do sistema de ensino. Em síntese, e para concluir, há um enorme desafio na administração pública que é integrar a inteligência artificial. Esse desafio só será ultrapassado, ou será mais facilmente ultrapassado, se congregarmos os desafios de sempre, a relação entre eleitos e gestores públicos, com os novos desafios, a gestão de talentos. E, portanto, nós temos que ir com com aquilo que sabemos, daquilo que é a relação entre eleitos e gestores, porque é aí que os processos de tomada de decisão são relevantes e é aí que os processos de tomada de decisão se colocam. E se fizermos isso com uma outra coisa que tem muito mais a ver com o processo interno da administração pública, com as organizações públicas, por assim dizer, que é fazer a sua adequada gestão de talentos. São estes os desafios que temos pela frente. Muito obrigado por me terem ouvido. Peço desculpa se excedi por muito tempo, mas fiz o meu melhor. Muito obrigado. Passo a palavra para a organização.
Professor, muito obrigada aqui pela sua eu. honrosa apresentação, né? A gente, acompanhando aqui a sua fala, né, e a sua apresentação, eu vejo que se destaca muito o desafio da questão da implementação da IA na administração pública. Aqui no Brasil, ontem mesmo eu estava moderando uma apresentação nossa aqui no nosso congresso. Na pesquisa da aluna, ela fala que uma das falas dos entrevistados, que a maior dificuldade, o desafio é o medo da punição. Como é isso aí em Portugal? A questão nós estamos claramente a pisar novos caminhos. Isso é uma evidência. Nós temos algum trabalho muito centralizado a partir da União Europeia, porque a União Europeia tem algum trabalho sobre isso, tem bastante trabalho sobre isso, e esse é um domínio que claramente tem muito impacto. A União Europeia tem um documento de 2018, 2019, sobre precisamente a aplicação da inteligência artificial em ambientes públicos, e uma das primeiras questões que coloca, e coloca uma série de requisitos, são 7, e o primeiro dos requisitos que coloca é precisamente ao nível daquilo que é o processo de tomada de decisão e a presença humana no processo de tomada de decisão, pondo as coisas deste modo, para evitar aquelas situações que eu referi há pouco, que ainda são, nesta fase, apenas uma suspeita, mas é uma suspeita complicada, de haver processos se quisermos, processos de assassinato, cuja decisão é tomada por máquinas. É um terreno muito complicado, é um terreno muito onde se vão colocar muitas questões de natureza ética, de natureza moral, e onde a questão dos direitos cívicos vai estar novamente em cima da mesa. E, portanto, nós temos que ir palmilhando esses caminhos com as seguranças e a prudência necessária. Todavia, nós não podemos deixar que essa prudência nos vá tolher o caminho e nos vá tolher o progresso, porque esse progresso é necessário e essa evolução tem que ser feita. Para isso, também um dos requisitos que lá está indicado, parece-me que é o melhor dos requisitos, e esse requisito é o requisito da transparência. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos que os processos de implementação, e atenção que eles hoje estão longe de ser transparentes, mas os processos da utilização massiva de dados e da utilização dos dados em processos decisórios, quanto mais eles forem transparentes, mais os processos vão ser controláveis. E por último, e essa é a praia da administração pública. Tem que haver um escrutínio, e tem que haver um escrutínio democrático, tem que haver um escrutínio das sociedades sobre estes assuntos. E é aí que a administração pública é determinante para estas discussões. Quanto mais nós temos problemas mais complexos, nós mais precisamos de uma administração pública robusta e de uma administração pública forte. E o que nós assistimos também, e que tem que ser invertido, porque se não for invertido é muito mais difícil de controlar todos estes processos, o que nós assistimos nas últimas décadas foi apocar, uma diminuição da importância da administração pública. Isso tem razões de natureza ideológica, tem razões de natureza política, mas isso tem consequências, e o momento em que essas consequências poderão começar a ser de enorme, tornarem-se um problema, é este momento, e é com a inteligência artificial. E, portanto, nós precisamos, mais de tudo,
nos tempos que correm, de uma administração pública capaz, competente, valorizada e com uma imagem dignificada para poder ser uma autoridade nestas discussões. Não sei se extravasei aquilo que era o objetivo da sua pergunta. Não, mas acho que vem muito ao encontro do que nós temos aqui no Brasil também. E assim, eu vejo muito professor que fala, a gente sabe que a inteligência artificial ela veio para ficar, a administração pública ela precisa, aqui no Brasil a gente já vem utilizando a lei da administração pública, algumas áreas ainda, alguns órgãos, alguns setores, eles já têm essa resistência, até porque o servidor, como eu falei, tem o medo da punição. No entanto, talvez o que falta, não sei se em Portugal tem a mesma realidade, que eu vejo no Brasil que falta a falta de conhecimento de que a IA ela é uma ferramenta, ela não vai substituir o homem, até porque quem executa a IA é o homem, não são nós pessoas. É uma inteligência de máquina e nós que executamos, somos nós que programamos. Eu também, como uma ferramenta de ajuda, eu utilizo muito a inteligência artificial em alguns processos simples que eu preciso fazer, o qual ela me ajuda pra caramba, né? Otimiza meu tempo, em diversos aspectos. Ela não me substitui, ela otimiza algumas tarefas simples, que até então eu levava mais tempo, e agora eu levo menos tempo para fazer. Né? E como é que vocês, né, no caso, aí, existe alguma proposta de educação, eu digo, vou falar de educação, de conhecimento da importância da IA para otimizar os processos organizacionais da administração pública? Porque aqui no Brasil já está uma discussão, né? Inclusive, alguns órgãos já vêm trabalhando essa implementação pouco a pouco, apesar de ainda haver o medo, como eu falei, mas também está tendo uma resistência. Vocês aí, têm alguma política pública de incentivar mais ainda a utilização dessa ferramenta na administração pública? Nós vamos tendo aquilo que são as participações, e depois aí há alguma participação em enquadramento internacional, que tem a ver com as redes de institutos de natureza pública e de modernização administrativa. É o caso em Portugal do INA, é o caso em Espanha do INAP, por exemplo, e é o caso também da rede de institutos de administração pública que existe para a América Latina. E aí, nesses âmbitos, tem havido trabalho nos anos mais recentes, e em particular nos últimos congressos já deste ano, quer do INA, quer da rede ibero-americana, a questão esteve em cima da mesa e foi discutida. Agora, são processos que ainda estão em fases relativamente embrionárias, mesmo cá. Obrigada, professor. Olha, a nossa conversa, né, uma troca de conhecimento muito rica. Né? A gente vê que, apesar de estarmos em continentes diferentes, vejo que há uma realidade parecida principal na questão da inteligência artificial, não se difere muito aí da União Europeia. Então, até porque eu acho que o único país, por essa até está falando errado, talvez que não tenha tanta dificuldade, é a Estônia, que é um país bem tecnológico, a sociedade, a participação social é muito grande, né? E a tecnologia é envolvida com a sociedade, as pessoas utilizam muito, né, em serviço público. Isso é muito bacana, é muito legal. O que é diferente a gente do Brasil, vocês também não utilizam 100% a tecnologia, como a Estônia. Talvez essa integração tecnológica também pode ser um fator dificultador também. Aqui no Brasil, a gente também tem muitas discrepâncias regionais, não tem o acesso à tecnologia. A gente fala em inteligência artificial aqui no estado do Brasil, as pessoas não têm internet. Então, é muito fácil a gente chegar e dizer, olha, existe essa tecnologia, vamos usar. E se a gente abrir isso para a sociedade, às vezes aquele que está na ponta lá, no final, que não tem o acesso simples da internet, é uma coisa básico, né? Essa pessoa que está ali na ponta não tem esse básico. E aí fica muito complexo a gente levar isso e dizer que, olha, eu tenho aqui uma política pública de está maravilhosa, linda, mas não adianta se as pessoas não conseguem utilizar. E a gente tem essa realidade um pouco parecida com
em relação ao acesso básico de tecnologia, que é a internet. Né? Então, eu vejo que a gente, aí agora por IA não, IA está bem parecido, todo mundo está correndo ainda. É muito rápido, né? Tudo muito rápido. É muito rápido. As pessoas têm medo. Mas eu vejo como uma nova tendência de captar e que cabe a nós, gestores, tentar a gente trabalhar da melhor forma possível na gestão, para que a gente implemente de forma gradativa e que, aos poucos, implementar não é isso. Deixei de ouvir. Já ouço. Tem que se aproximar mais um bocadinho. Não, porque tem um probleminha aqui na microfonia. Se essa inteligência artificial, ela aos poucos, né? Não está ouvindo. Está ouvindo agora, professor? Não. Sim. Que essa IA ela seja implementada na educação pública aos poucos. A gente sabe tudo que é novo, né? As pessoas não têm medo nem da IA, é de conhecido, né? Então, tudo que é muito novo, conhecido, gera, né, algumas resistências. Mas eu vejo que aos poucos, tanto na União Europeia quanto no Brasil, isso gradativamente vai estar sendo implementado em organizações públicas. Essa é uma visão que eu tenho. Até porque ele veio para ficar e não tem um caminho de volta, né? Oi, professor? Sim. Agora Estou a ouvir mal, estou a ouvir com muito ruído. Está ouvindo agora? Sim, agora hoje. E para a gente encerrar, professor, nosso encerramento da sua palestra, qual é a sua concepção? Né? O que os países como América do Sul e Europa podem fazer para melhorar a implementação da IA e melhorar os talentos que o país tem talento na administração pública? A gente pensar nessa palestra. Bom, consegue-me ouvir bem? Sim, professor. Sim, consigo ouvir. Aquilo que me parece que particularmente no âmbito deste tópico, se torna mais relevante nesta fase, e eu diria que um conjunto grande de questões da administração pública devem ser encaradas desse modo, é nós conseguirmos ter no âmbito da administração pública outras visões, para lá daquilo que tem sido a visão dominante no âmbito da literatura sobre o tema, nomeadamente a visão dos países anglo-saxónicos. Há outra realidade para lá dos países anglo-saxónicos. E há realidades locais e temos que as perceber, e temos que perceber como é que essas realidades locais são devidamente impactadas por cada um destas novas realidades. E, portanto, aquilo que eu tenho muita fé em dois aspectos que complementarmente poderão começar a dar boas soluções. Por um lado, toda a dimensão comportamental associada à administração pública, que ainda está muito nos seus primeiros passos, mas que me parece que, por exemplo, neste âmbito tem que se considerar e, portanto, perceber como é que as questões de natureza comportamental, que é um ramo muito novo na economia, é ainda muito mais novo na administração pública. Há uma ou duas revistas a nível mundial e estão agora a dar os primeiros passos. Mas essa é uma dimensão que tem que ser encarada como uma dimensão determinante de estudo. E o segundo aspecto, em termos metodológicos, aquilo que me parece é que se há que avançar ainda mais e mais profundamente com aquilo que são estudos de natureza comparativa e estudos que permitam perceber no âmbito de realidades diferentes o que é que funciona, o que é que não funciona e porque é que funciona e porque é que não deixa de funcionar num contexto e funciona bem no outro. E, portanto, aquilo que me parece é que é absolutamente determinante, particularmente neste aspecto, nós assegurarmos duas coisas. Primeiro, que nós não seremos engolidos por um modelo dominante anglo-saxónico, que claramente é de maioritária na literatura, mas que se aplica a uma realidade concreta
A gente não pode imaginar, por exemplo, soluções sobre políticas locais ou soluções sobre poder local na base de estudos norte-americanos, porque não se aplicam da mesma forma a outras realidades. E, portanto, temos que perceber o que é aplicável e o que é que deixa de ser, e o que é uma conclusão que é do âmbito de um geográfico localizado, o que é um valor mais relevante para a administração pública. E por isso é que eu comecei novamente pelo básico. A apresentação pelas questões de natureza mais básica e mais estruturais, e é aí que nós temos que apostar. E parece-me que a constituição de grupos com investigadores de vários países, e aí a América Latina a América Latina, Portugal e Espanha têm uma vantagem, por assim dizer, ou têm aqui uma capacidade extra, têm um conjunto de grandes realidades para serem estudadas e analisadas, e isso parece-me ser o aspecto determinante, percebermos o que é que está a funcionar e o que é que deixa de funcionar nos nossos países, e o que é que funciona nos e não funciona noutros, e perceber o que é que funciona noutros e não funciona noutros, e perceber que isto tem que ter aplicações concretas a realidades concretas e não aplicações abstratas a realidades gerais. E, portanto, é esse estudo, e é muito um caminho que eu acho que faz sentido ser feito pelos investigadores, esse espaço de investigação e de trabalho conjunto, e iniciativas como o ProFIAP, que já o ano passado teve uma participação de pessoas de Portugal e de outros países que falam as nossas línguas. E julgo que este ano a situação se mantém. Esse aspecto é um aspecto determinante, e, portanto, se há alguma coisa que me parece que possa ficar em agenda para os próximos tempos, é nós transformarmos iniciativas como esta iniciativa que aqui estamos a ter, e que já vai na segunda edição, depois naquilo que é o passo seguinte, que é a constituição de redes de investigadores e redes de trabalho em conjunto, para podermos analisar comparativamente as realidades dos nossos países e perceber o que é efetivamente relevante para cada um deles, e como é que estas questões podem ser implementadas embora de forma distinta em diferentes países, mas o que é que funciona bem nos diferentes países. E esse julgo que é um desafio para a nossa comunidade, enquanto comunidade de investigadores nesta área. Não sei se fui ao encontro da sua ideia ou da sua questão. Professor, então vamos aqui encerrar, né? Então, muito agradecer, muito obrigada, professora Jorge, Laura, professor Jorge, está aqui do nosso lado, né? Apreciando. Muito obrigada por tocar conhecimento conosco. Muito feliz quando você está conosco. Ano passado, o nosso congresso lá de Alagoas, também feliz presencial, foi muito melhor. Porque o calor humano é sempre melhor, né, professor? É sempre melhor. É sempre melhor. A gente sabe que o virtual nos ajuda muito, bastante otimista, alguma coisa, mas é melhor do que o calor humano. Esperamos que no nosso próximo congresso, que vai acontecer daqui 2 anos, que o senhor venha conosco presencial para compartilhar mais conhecimento. Agradeço. Será um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuação de bom congresso. Muito um abraço para todos. Obrigada. Jorge, dá aqui, ó, bateiraço aqui, ó. Jorge, um abraço grande para ti. Obrigado, professor, pela presença virtual e do próximo congresso aí do ProFIAP, e aguardamos o encontro novamente. Estamos juntos. Muito obrigado. Bom congresso. Obrigada, professor. Obrigada, bom trabalho. Tenha uma boa tarde. Aí já é noite, né? E aqui nós já é noite. Para o final da tarde. Um grande abraço, professor. Adeus, muito obrigado. Obrigada.